Vamos dar continuidade ao estudo do livro de Êxodo. Nós começamos o capítulo 18, falamos sobre a chegada do sogro de Moisés no deserto, juntamente com a sua esposa e os seus 2 filhos. Então nós vamos ler todo o capítulo 18, mas vamos trabalhar apenas com a segunda parte deste capítulo, onde Jetro vai dar um conselho a Moisés, e Moisés vai acatar aí ao conselho de Jetro, seu sogro. Então vamos ler o texto bíblico. Êxodo capítulo 18, todo o capítulo diz assim: Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe a enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés: Fui peregrino em terra estrangeira, e o outro Eliezer, pois disse: O Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se achava acampado, junto ao monte de Deus, e mandou dizer a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocaustos e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus, quando tem alguma questão. Vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo o Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo.
chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Vamos orar mais uma vez pedindo a direção do Senhor. Pai Santo, nós estamos reunidos na Tua casa, neste dia de quarta-feira, ó Deus, um dia chuvoso que podemos desfrutar. E pela Tua graça, ó Deus, nos reunimos aqui nesta noite para estudar a Tua palavra. Por isso, ó Pai, nós queremos pedir a Tua direção, a iluminação e o poder do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender as verdades da Tua palavra e que elas sejam luz para clarear as nossas mentes, para nos direcionar, nos ensinar a Sua vontade, os Seus estatutos, e assim, ó Deus, que cheios do poder e do Teu Santo Espírito, possamos guardar em nossos corações a Tua palavra e também, ó Deus, aplicá-la, ó Pai, em nossas vidas, no nosso viver, no nosso dia a dia, para que assim o Seu nome seja glorificado em nós e através de nós, por meio da Tua palavra que nos transforma, que nos exorta, que nos edifica, ó Deus, e que nos torna mais semelhantes a Ti. Por isso, ó Deus, nós pedimos neste momento a Tua direção, a iluminação e a capacitação que vem do alto, que vem do poder do Teu Santo Espírito. E o fazemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus lá em Provérbios 11:14 diz: não havendo sábios, conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Em Provérbios 15:22 diz o seguinte: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Nós lemos que na palavra de Deus que a prática de aconselhar é algo bíblico. E nós vemos os ensinamentos no livro de Provérbios e também de modo prático, quando as pessoas ouvem bons conselhos e o que decorre disso, mas quando as pessoas dão ouvido também a maus conselhos e também as consequências disso. Aqui nós temos um caso muito interessante. Nós temos um homem que não é do povo de Israel, não pertence à linhagem de Israel, aconselhando um líder que foi convocado por Deus para dirigir e conduzir o povo pelo caminho do deserto e por meio do qual Deus também livrou este povo da escravidão do Egito. Então é algo atípico, né? Nós não vemos isso com frequência acontecendo. Quem recebeu o chamado para liderar e conduzir o povo foi Moisés. Mas nós vemos agora esse Moisés recebendo conselhos de alguém que não pertencia ao povo de Israel, alguém que não era da linhagem de Abraão, mas que Deus usou na sua soberania, no seu poder, na sua misericórdia, para instruir a Moisés. E Moisés, diga-se de passagem, não era mais um menino aqui, ele já era um homem vivido, um homem idoso, um homem com larga experiência, mas ainda assim, necessitando de ouvir conselhos, necessitando de alguém com maior experiência que ele para instruí-lo, para orientá-lo, para que as coisas pudessem caminhar bem durante esse período, esse longo período de peregrinação no deserto. E Jetro chega a Moisés no lugar onde eles estavam acampados, e o texto diz que eles estavam acampados perto, aos pés do monte do Senhor, o monte Sinai, e ali Jetro chega com a sua esposa e os seus 2 filhos. Gerson, que significa estrangeiro,
provavelmente no período em que ele sai fugido do Egito, encontra, né, ali Jetro, encontra a sua esposa e ele tem esse filho, então ele dá esse nome de Gerson, que significa estrangeiro, e depois ele tem Eliezer, que significa Deus é socorro, Deus é ajuda. Provavelmente esse segundo filho ele teve no contexto quando Deus o ajudou na saída do Egito, libertando assim o povo e livrando o povo das mãos de Faraó. Foi nesse contexto que ele teve esse segundo filho, e por isso que ele dá o nome de Eliezer, que significa Deus é socorro, Deus é ajuda. E a vinda do sogro de Moisés alegrou muito o seu coração, e nós vemos como ele recebeu o seu sogro. Nessa recepção foi muito saudável. E Jetro ouvira já a respeito das benfeitorias, né, das bênçãos que Deus havia feito no meio do povo, do livramento que Deus havia provido, mas é a primeira vez que eles têm a oportunidade de conversar sobre isso, de falar pessoalmente sobre isso. Então foi um encontro muito saudável, um encontro que trouxe muitas alegrias para ambos, tanto para Jetro quanto para Moisés. Eles compartilharam as maravilhas do Senhor, eles se reuniram, né, com Arão, com os demais anciãos de Israel, eles ofereceram sacrifícios ao Senhor, eles puderam comer, né, e se alegrar na presença do Senhor por causa das bênçãos que o Senhor havia derramado perante o seu povo. Mas no dia seguinte, Jetro observa algo que não pareceu bem aos seus olhos, algo que estava acontecendo, e parece que isso era frequente, ou que isso era costume, né? No caso de Moisés, se assentar e receber o povo para julgar a causa, a demanda entre uns e outros. E isso não pareceu bem aos olhos de seu sogro. E seu sogro, vendo o sofrimento que isso trazia tanto para o povo quanto para Moisés, vai, como uma pessoa muito sábia, não apenas ver os erros, né, ou ver o que estava acontecendo de errado, mas vai propor também uma solução. E nesse contexto que nós estamos trabalhando aqui, Moisés, atendendo, né, o conselho do seu sogro, vai acatar, e as coisas começam a caminhar melhor durante esses anos de peregrinação no deserto. Vamos voltar ao texto? Primeiro, Jetro vai questionar esse modelo de administração de Moisés. Meus irmãos, os irmãos acompanharam, né, o estudo de Êxodo desde o início. Os irmãos perceberam o tamanho do fardo de Moisés? Quando o povo reclamava, eles reclamavam para quem? Para Moisés, né? Se faltava água, quem que era o culpado? Moisés. Se faltava carne, quem que era o culpado? Eles tinham saudade, né, das coisas do Egito, por culpa de quem? Eles chegaram a dizer, olha, era melhor nós termos ficado no Egito, né? Temos perecido lá no Egito ou pelas mãos de Faraó, do que morrer de fome, né, e sede nesse deserto. Então era um povo que estava o tempo todo questionando e contendendo ali com Moisés. Até que chega um ponto que Moisés ele começa a perder a paciência, né? Ele diz, olha, não é contra mim que vocês estão irados, né? Vocês estão irritados, mas é contra o Senhor. É contra o Senhor que vocês estão reclamando, que vocês estão blasfemando, que vocês estão questionando. É contra Deus, e é Deus que julga todas as coisas, né? E Moisés tinha um fardo muito pesado, mas não era apenas as reclamações do povo que ele tinha que lidar, né? Essas reclamações por falta de comida, por falta de bebida. Mas imagine uma numerosa multidão, né? Imagine vocês uma numerosa multidão ali com os seus animais, né? Os seus rebanhos, né? As suas ovelhas, o seu gado, os seus animais, caminhando pelo deserto, dormindo, né, em acampamentos improvisados no deserto. Você já acha que era como essa comunhão entre os vizinhos ali? Era tudo mil maravilhas? Era sempre harmonioso a convivência? Provavelmente não, né? Havia muitas questões, muitas demandas, algumas mais sérias, mas muitas questões pequenas também. A irmãzinha olhou feio para mim, né, hoje. Aí vai lá, passa lá o dia inteiro na frente de Moisés. Aí Moisés chega e fala, minha irmã olhou com a cara feia para mim. Pelo amor de Deus,
né? Então, coisas assim, algumas mais graves, mas outras pequenas. E aí o povo ia, né, procurava Moisés para resolver todas essas questões, porque eles enxergavam em Moisés, né, a pessoa, o representante de Deus, uma espécie que ainda não havia o ofício, né, propriamente dito, do sacerdócio, não havia estabelecido, mas ele era o representante, né, de Deus, tanto do povo em relação a Deus, como uma espécie de profeta. O povo consultava Moisés, né, a vontade de Deus, para as demandas, para as causas que um tinha contra o outro. E aí, é isso que Jétro vai observar. No dia seguinte, depois dessa chegada de Jétro com a sua esposa e seus 2 filhos, no dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés. Quando nós falamos de povo, nós imaginamos um número grande, né, de pessoas. Não era 3 ou 4 causas ali por dia que ele, né, trazia a julgamento. Então, imagine o fardo, né, que Moisés tinha que suportar. O povo vinha com as suas demandas, com as suas questões, e o texto diz que eles ficou, né, neste dia, desde manhã até o pôr do sol. Então, o dia inteiro foi tirado para isso, para julgar as demandas, né, entre um e outro. E como isso é difícil, né? Como é pesado você fazer esse papel de mediador, né, de juiz. Pois é. Imagine várias, né, questões. Aí Jétro, né, um homem muito sábio, ele observou aquilo. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que fazes ao povo? Provavelmente no final do dia, né, Jétro chega a Moisés e pergunta: olha, o que é isso que você faz com o povo? Né? Por que isso? Por que você se assenta só? E a ênfase é: porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol. Porque você sozinho, né, tem que levar o fardo de todo esse povo, ou sozinho julgar a demanda de todo esse povo, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol. E Moisés vai dar ali as suas razões, né, vai dar a sua explicação. Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Então Moisés era uma espécie de intermediário entre Deus e o povo. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e não apenas o intermediário, mas também o juiz. Ele exercia o papel de juiz aqui, para que eu julgue entre um e outro. Então, tinha uma demanda, eles iam até Moisés para consultar a Deus, e Moisés, consultando a Deus, agia como uma espécie de juiz entre o povo, né, julgando a causa entre um e outro, e através disso declarava os estatutos e as leis de Deus. Obviamente que Moisés ainda não havia recebido as leis de Deus, mas havia, né, desde o princípio da criação do homem, as leis de Deus inscritas no coração, né? E Moisés consultava Deus para ser esse juiz, ou essa espécie de mediador entre um e outro. Em Gálatas, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 2, nós somos orientados como igreja a levar as cargas uns dos outros. Diz assim o texto bíblico. Alguém acha aí para a gente? Gálatas 6, verso 2. Levai as cargas uns dos outros. Então, se o irmão está carregando uma carga de 50 quilos, como crente, você está vendo o seu irmão ali sofrendo, né, carregando uma carga de 50 quilos, o que você deve fazer? Meu irmão, divide aqui comigo, né? E aí ajudar esse irmão a carregar esse fardo.
E quando você faz isso, você está cumprindo o seu papel como cristão, né? Como um servo do Senhor. Assim cumprireis a lei de Cristo. Olha, Jétro primeiro vai identificar o problema. Nós temos pessoas boas nisso, né? Pessoas que sabem identificar problemas, não temos? Mas nós temos poucas pessoas que são habilidosas para propor soluções, não é verdade? Às vezes as pessoas são muito hábeis para identificar problemas. Olha, fulano está errado nisso, ciclano errou naquilo, né? Beltrano errou naquilo outro. Então ela tem essa facilidade de identificar e apontar os erros, mas são poucos aqueles que, além de identificar o erro, propõem também uma solução, né? Esses são mais difíceis, né, da gente encontrar. E Jétro era uma espécie de homem que não apenas identificava o erro, mas ele também iria propor a solução. Aqui no versículo 17 e 18, ele vai identificar o problema. Qual que era o problema? O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Primeiro ele já começa, né, mostrando que o modo como ele estava conduzindo, administrando, né, a demanda do povo não era boa. Não era boa. Então, o bom conselheiro não é aquilo que fala o que você deseja ouvir, mas o que você precisa ouvir. Ele sempre te fala a verdade. E a verdade nem sempre nós estamos dispostos, né, ou não queremos ouvir. Porque a verdade mostra os nossos erros, não é verdade? Então, os bons conselheiros não é aquilo que vão falar tudo que te agrada. Depois nós vamos tratar aqui de um jovem, né, que ouviu dois tipos de conselhos, os dos anciãos e ouviu os dos jovens. Você lembra desse jovem? E ele dá ouvidos, oi? Roboão, né? Filho de Salomão. Ele vai dar ouvidos a quem? Aos mais jovens. Isso traz consequências, né? Obviamente que isso era plano de Deus, mas isso traz consequências para o povo, né? Para o reino de Israel. Então, nós temos aqui, né, um bom conselheiro. E o bom conselheiro é aquele que identifica o problema. E Jétro foi no ponto, né? Olha, não é bom o que fazes. Ele falou a verdade. Então, o bom conselheiro não é aquele que passa a mão na cabeça, né? Não é aquele que vai amenizar o problema, mas é aquele que vai te mostrar a verdade. Por mais que ela seja dura, ele vai falar a verdade. E Jétro, ele não tem meio termos, ele fala: olha, não é bom. O modo como você está administrando, conduzindo, né, este povo, nessas demandas, não é bom. E por que não é bom? Ele não simplesmente identifica, mas ele explica o motivo. O versículo 18 mostra isso. Sem dúvida, desfalecerás tu, tanto tu, como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. Tudo bem, uma vez, né, um dia você fazer isso, mas imaginem, né, isso como rotina, todo o tempo, né, as pessoas com as suas demandas, com as suas causas, procurando e tendo que passar lá o dia inteiro em pé diante de Moisés. Isso ia ser um fardo pesado tanto para Moisés quanto também para o povo, né? Então ele identifica o problema, ele fala a verdade e ele explica o porquê, né? Porque se você continuar deste modo, administrando o povo deste modo, você vai desfalecer, você não vai suportar o fardo, porque isto é pesado demais para ti. E sozinho você não pode aguentar, sozinho você não pode fazer. E aí ele identificou o problema, explicou a causa do problema, agora ele vai propor a solução. O bom conselheiro é aquele que fala a verdade, né, mostra onde está o problema, explica a causa do problema, mas também propõe uma solução. E Jétro, como um bom conselheiro, identificou, explicou e agora vai propor a solução. E a solução que ele propõe é a seguinte: ouve, pois, as minhas palavras. Ouve, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei. Percebam,
ele não está impondo nada a Moisés, não é verdade? Ele não está dizendo, olha, você deve fazer assim. Você vai ouvir. Eu só estou pedindo que você ouça aqui os meus conselhos. Então, ouve as minhas palavras e eu te aconselharei. E Deus seja contigo, né? No sentido, olha, se Deus abençoar, que o meu conselho seja bom, leve adiante, né? Coloque em prática, né? Leve a bom termo. E aí o conselho dele, a princípio, representa o povo perante Deus, né? Continua sendo este representante, né? Essa espécie de sacerdote do povo perante Deus, e leva as suas causas até Deus. Ele não está dizendo, olha, Moisés, deixe, né, esse fardo de lado, pare de fazer o que você está fazendo. Não, você vai continuar fazendo o que você tem feito, né? Representando o povo e levando as suas causas até Deus. Mas olha o versículo 20: ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Aqui é algo muito interessante, que é o de compartilhar conhecimento, não é verdade? Compartilhar conhecimento. Meu avô trabalhava na Mercedes e ele fala que ele começou a trabalhar, né, ele não tinha estudo, começou a trabalhar em algumas máquinas lá como de manutenção e ele aprendeu, né, a arrumar os pequenos defeitos que a máquina tinha. E aí o chefe, percebendo isso, né, essa habilidade que ele tinha, conversou com ele. E às vezes os engenheiros, né, que iam lá não conseguiam arrumar a máquina porque faltava a parte prática, né? A questão da prática, ele está ali lidando, né, o tempo todo. Então ele tinha a questão teórica, mas não tinha essa questão prática. E muitas pessoas que detêm esse conhecimento, o que eles fazem? Em vez de compartilhar, eles guardam, né? Por quê? Porque só eu sei mexer, então eles vão precisar de mim, né? Sempre vai ter que recorrer a mim. A proposta de Jetro é outra. Ele vai falar, ensina o povo, ensina os preceitos, porque o povo, sabendo os preceitos, sabendo as leis de Deus, eles vão ter discernimento para julgar as próprias causas, as próprias demandas. Eles não vão precisar ir até você, ou, né, qualquer outro juiz, para poder ouvir as instruções. Mas antes de nomear qualquer pessoa, o que Moisés tinha que fazer? Preparar, instruir, né? Então, preparar essas pessoas que iriam assumir tais papéis, né? Ensina-lhes, portanto, os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Não é simplesmente nomear, mas você vai preparar, né? Prepare essas pessoas, ensina as leis, os princípios de Deus, o que Deus estabeleceu, para que essas pessoas sejam ali, né, um braço ajudador nessa obra de conduzir o povo neste deserto. E ele vai ensinar, né, aqui um princípio, ouve o conselho, né, o conselho inicial é esse, olha, prepara, ensina outros a fazer, né, o que você tem feito, continua representando o povo, continua levando as suas causas diante de Deus, mas depois ele vai dar com maiores detalhes o que ele deveria fazer. Então ele vai instruir, ele vai falar a verdade, explicar o motivo, né, da falta, vai propor uma solução e vai detalhar, né, como Moisés deveria proceder. E aqui no versículo 21 ele começa a dar detalhes de como ele deveria, né, colocar esse fardo, para que esse fardo não ficasse apenas sobre ele mesmo, mas ele pudesse dividir esse fardo de guiar, de conduzir e de julgar a demanda entre o povo. Versículo 21, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo.
Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Primeira orientação aqui prática, né? Ele falou de modo teórico: prepare esses homens, instrui, capacita-os, e agora você vai procurar esses homens. Não, então, de modo prático, você vai procurar homens, qualquer tipo de homem? Não, homens capazes, homens de verdade, né? Aqui ele usa essa ênfase, né? Homens de verdade, seja homens de verdade, né? Não homens de mentira aqui, né? Porque existem homens, mas existem homens de verdade, sim. Então isso está na própria lei de Deus, estabelecido pela natureza do homem, né? Aquele homem que de fato é de verdade, anda segundo os preceitos, ou sociais ou religiosos, mas são homens de fato de verdade, não você pode confiar. E a questão de homens de verdade aqui não tem nenhuma conotação com sexualidade, né? Não é nada disso que o texto está falando. Mas o texto está falando de caráter, né? O texto está falando da idoneidade, né, desses homens. Então, procura homens que sejam capazes, né? Homens que sejam... Essas são as características dos homens que Moisés deveria colocar por chefes, né? De 1000, de 100, de 50 e de 10. Não é qualquer homem, mas homens capazes, que sejam tementes a Deus, que tenham o temor de Deus no coração, né? Que saibam reconhecer a soberania e o poder de Deus. Então, homens tementes a Deus, homens capazes, tementes a Deus, que sejam homens de verdade e que aborreçam a avareza, né? A avareza, que é esse enriquecimento, né, ilícito, enriquecer de forma... dinheiro. E por quê? Porque deveria ser homens que aborreçam a avareza aí. Porque eles iriam agir como juízes, né? Ali a questão não era de demanda. Então, o que existe no meio jurídico? Já ouviram falar de suborno? Né? Você vai lá, olha, juiz, julga a minha causa aí, né? Aí dá um dinheiro. Então tinha que ser homens honestos, que aborreçam esse enriquecimento ilícito, né? Que aborreçam aí essa ganância, essa usura pelo dinheiro. Então, homens que aborreçam a avareza, né? Homens não inclinados ao lucro, ao ganho injusto, né? Adquirido por meio de injustiças. Então, esses homens deveriam ter esse caráter moral para serem chefes de 1000, de 50 e chefes de 10. Então, esses são os requisitos, né, básicos aí para que esses chefes pudessem assumir como juízes, né? E as causas maiores, sim, as causas mais graves, elas seriam levadas até Moisés. Mas todas as causas menores, as causas pequenas, eles mesmos julgariam, né, entre o povo. Deste modo, seria mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo, né? Os juízes aqui, os chefes que eles iriam, que Moisés iria nomear. Se lembram da peleja, né, no capítulo anterior, da peleja do povo de Israel contra os amalequitas? Moisés ficou aonde lá? No monte, né? Toda vez que ele ficava com a mão para o alto, o povo prevalecia. Mas tenta ficar com a mão para o alto. 1 minuto. 10 minutos? Você conseguiu ficar 1 minuto, né? Minha mãe estava com o guarda-chuva quebrado hoje lá, a gente teve que ficar segurando, né? Aí daqui a pouco, essa mão cansava, eu tinha que trocar de mão. Porque é pesado demais, né? E aí ele não conseguia manter as mãos levantadas o tempo todo. Veio 2 ajudadores, né? Arão e Ur, ficou um de um lado e outro de outro, e assim eles conseguiram sustentar, né, as mãos de Moisés, e o povo prevaleceu.
E Moisés entende, ele começa a entender que esse fardo de liderar, de conduzir o povo sozinho era pesado demais. Ele precisava de ajuda, ele precisava de alguém para carregar esse fardo com ele, né? E é isso que Jétro propõe aqui, para que julguem este povo, e assim ficará mais fácil para ti, vai ser mais fácil para você, porque eles vão ajudar a levar essa carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, perceba que ele não coloca isso como uma prerrogativa obrigatória para Moisés, mas ele coloca até mesmo esse conselho debaixo da vontade de Deus. Olha, se você fizer isso, e se Deus estiver de acordo, né? Se Deus assim o ordenar, se Deus assim te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Então a proposta de Jétro é boa, porque vai ser benéfico para ambos os lados, né? Moisés vai ter pessoas para ajudar a levar esse fardo, né, com ele, e o povo não vai ter que ficar esperando lá o dia inteiro, né, desde a manhã até o pôr do sol, para que sejam julgadas as suas demandas, né? Apenas as causas graves seriam levadas até Moisés. Então tanto Moisés quanto o povo sairiam ganhando ao ouvir, né, o conselho de Jétro, seu sogro. Mas a questão é, são todos que estão dispostos a ouvir conselhos? Quando eu olho esse texto, me lembra muito das instruções que Paulo dá a Timóteo ou a Tito, né? Quando eles vão escolher líderes para as igrejas, né? Homens para liderar, presbíteros, e aí vocês têm as qualificações ali, lá um pouquinho mais elaborada, né? Lá em 1 Timóteo capítulo 3, ele diz assim, ó: fiel a esta palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. A questão da avareza aparece aqui também. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Lá em Tito, capítulo 1, na ilha de Creta, Paulo vai instruir de modo muito semelhante, né, esse jovem pastor. E ele diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem, né? Então nós vemos que esse é o proceder em todas as escrituras sagradas. Homens que sejam idôneos do ponto de vista de caráter, é que deveriam assumir a função de chefia ou de liderança. Da mesma forma, meus irmãos, é assim a instituição dos diáconos, né? Quando nós vemos que as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas, né, na distribuição diária, os 12 convocaram a comunidade, né, e disseram: olha, não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, mas irmãos, escolhei dentre de vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Então seriam homens escolhidos, né, com caráter irreprovável. Agora a questão é,
não são todos que são aptos para ouvir conselhos. Nem todo mundo é inclinado para ouvir conselho. Por que não? Tem um ditado popular que se conselho fosse bom, E quer que as coisas sejam do jeito que ela ajuda. Aí não sei. há pessoas que são ensináveis. Mas há pessoas que não são ensináveis. Né? Geralmente a pessoa que é orgulhosa, que é soberba, ela não aceita o conselho. Por quê? Ela se vê como... Geralmente quando você recebe conselho de alguém superior, né? O superior aconselha o inferior. Ou é alguém que tem experiência, né? Que tem ali um maior conhecimento da área do que você. Então, para ouvir conselho, primeira coisa, você tem que ser humilde. E tem que ser alguém ensinável. Porque tem pessoas que não são nem humilde e nem ensinável. Né? Você não consegue ensinar. Você não consegue ensinar alguém que sabe tudo. Né? Você vai conversar sobre um assunto, a pessoa é expert no assunto. Né? Qualquer área que você transitar, a pessoa sabe tudo, de todos os procedimentos, né? O que se deve fazer. Você vai falar sobre churrasco, ele sabe o melhor ponto da carne, né? O melhor carvão. Né? Ele sabe tudo. De qualquer assunto que você for falar, a pessoa é expert. A pessoa assim você não consegue aconselhar. Por quê? Porque a pessoa sabe tudo. Né? A pessoa sabe tudo sobre todas as coisas. Sim, Ilzinha? Esse ponto é interessantíssimo, né? Porque Moisés foi criado como príncipe, né? No Egito, com certeza, ele recebeu um conhecimento extraordinário, porque ele foi treinado para governar o Egito. Sim. E assim, no deserto, depois que ele sai do Egito, né? Ele vai para o deserto com 40 anos, ele fica 40 anos no deserto, né? Adquirindo conhecimento e experiência. E realmente é uma pessoa que estava ali, tete a tete com Deus. Mas mesmo assim, Deus usa pessoas de fora para ensinar. Pois é. Que não era do povo de Deus, né? Que não era do povo de Deus. Sim. Mas nem todos são assim, né? Nem todos são assim. Só que Moisés atendeu, né? O versículo 24 mostra isso. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Né? Ele ouviu, ele atendeu e ele fez conforme ele havia instruído. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles mesmos. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Moisés teve humildade para ouvir, né, o conselho
do seu sogro aqui. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos uma coisa muito interessante, né? Por mais que você ocupe bons cargos ou ocupe, né, uma patente alta no seu emprego, no seu trabalho secular, seja sempre aberto a ouvir conselhos, né? Seja sempre propício. Não é porque eu sou o pastor da igreja que eu não posso ouvir o conselho do presbítero, né, do João Divino, que tem mais experiência do que eu, do presbítero Ezequiel, né, ou de alguém mais novo. Às vezes tem pessoas mais novas, mas que são sábias também, né, e que Deus usa para orientar, para te aconselhar, para te instruir, como usou Jétro, né, para instruir Moisés. Então, todos nós precisamos estar aptos, né, aptos e abertos para ouvir os conselhos, principalmente daqueles mais sábios, mais vividos, mais experientes, né, do que nós. Porque geralmente as pessoas mais jovens, elas têm tendência a agir por impulsividade, não é? A pessoa apanha aqui, ela já vai reagir. E às vezes um conselho de uma pessoa mais experiente, mais sábia, vai falar: calma, não é assim, respira, deixa isso aí para você tratar amanhã. Você dorme, amanhã você amanhece com o coração já mais leve e vai tratar, né, da causa com muito mais sabedoria, né? Então, nós precisamos estar aptos e abertos para ouvirmos conselhos, né? Conselhos dos mais sábios, né, dos mais experientes, aqueles que já estão na caminhada há mais tempo do que nós, têm muito a nos ensinar. E mesmo Moisés, sendo chamado pelo próprio Deus, né, teve humildade para ouvir conselho. Então, aceitar conselhos denota um espírito de humildade e de mansidão. E é isso que nós precisamos adquirir, esse espírito de humildade, de mansidão, para entender, né, que existem pessoas mais sábias do que nós e que podemos aprender com essas pessoas, né? E devemos, portanto, aprender com essas pessoas. Aceitar conselhos, portanto, mostra o espírito de alguém que é ensinável, alguém que está disposta a aprender. Só que é necessário, meus irmãos, porque hoje em dia, né, nós temos um problema, né, hoje em dia. Todo mundo quer ser conselheiro, mas ninguém quer ouvir conselhos, não é verdade? Todo mundo quer exercer o papel de juiz, apontar os erros, né, propor soluções e agir aí como um guri do saber, né, e mostrar, né, o caminho a ser seguido. Né? Todo mundo, ou a maioria das pessoas, né, querem agir assim. Por isso, não é bom você ouvir apenas um conselho, mas saber ponderar, né, os conselhos que são levados até você. É necessário ouvir, mas ouvir com sensibilidade, né, colocar de fato aquele conselho sobre o juízo da legitimidade, da credibilidade do conselheiro. E aqui vale, né, relembrar o caso da história de Roboão, filho de Salomão, e das consequências, né, que o reino de Israel sofreu porque ele deu ouvidos aos conselheiros mais jovens, né, em vez de ouvir os mais experientes. Olha lá o texto de 1 Reis, capítulo 12, versículo 4 em diante. Diz assim: teu pai fez pesado o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Né? O povo falando com Roboão. Ele respondeu: ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? E eles lhe disseram: se hoje te tornares servo deste povo e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Esse foi o conselho dos mais velhos, né, os mais sábios da época em que Salomão era rei. Porém, olha só a atitude de Roboão: ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou o conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes:
Que aconselhais vós, que respondamos a este povo que me falou dizendo, alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram, assim falarás a este povo que te disse, teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. De quem que ele ouviu o conselho? Ouviu um conselho desse? Pois é óbvio, né, que isso já era propósito de Deus, né? Era desígnio de Deus. Mas, ainda que fosse, né, decreto de Deus, a divisão do reino de Israel, isso não exime a responsabilidade do homem, né, em dar ouvidos aos maus conselhos, né, que recebeu aí dos seus amigos, jovens que cresceram ali, né, juntamente com ele. O texto de Provérbios 12:15 diz assim, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Então, ouvir conselhos não denota apenas alguém que tem um espírito de mansidão e humildade, mas alguém também que é sábio. O sábio, discernimento, o insensato não, né? Ele vai pelos caminhos que parecem mais retos, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos, né? Então, aquele que está disposto a ouvir conselhos se mostra uma pessoa sábia. Provérbios 19:20 diz, ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. O que eu quero mostrar para os irmãos é que existe uma relação muito próxima em ouvir conselhos e ser sábio. Ouvir conselhos nos torna sábios. É sábio ouvir conselhos. Então, a sabedoria, ela denota não apenas alguém que detém um conhecimento, mas alguém que coloca em prática tal conhecimento. Alguém que vive uma vida, né, que realmente não é apenas uma vida de conhecimento intelectual, mas denota aí um viver cristão. E o texto, né, de Provérbios mostra isso. Ouve o conselho e recebe a instrução para que sejas sábio nos teus dias por vir. Porque muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Sobretudo, meus irmãos, se há alguém que não podemos deixar de ouvir os conselhos, esse alguém é o nosso Deus. Pela graça e misericórdia e obra de Cristo, né, na cruz, nós temos acesso a Deus por meio da oração. E Deus nos instrui o tempo todo, né, através da sua palavra, que é viva, que é eficaz, né, nós lemos, nós meditamos, nós buscamos respostas, e nós vamos ser sensíveis também aos conselhos que vêm do Senhor. O Salmo 16:7 mostra isso. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Bendigo o Senhor que me aconselha. Às vezes Deus nos aconselha diretamente, nos falando na sua palavra, só que às vezes Ele usa Jétro, né? Pessoas ao nosso redor para nos aconselhar. E aí nós temos que ser sensíveis para ver e reconhecer esses Jétros que Deus coloca, né, em nossas vidas. Sim, Digão.
acabou o problema. Mas se você tivesse ouvido a voz de Deus antes, né? Já tinha resolvido o problema fácil. É. Sabe aos próprios olhos. E meus irmãos, nós vamos ter humildade, né? Se tiver pesado demais o fardo, chama alguém para dividir, né? Para compartilhar com você o fardo. Pare de sofrer sozinho, né? Tente sofrer sozinho igual Moisés, né? Peça ajuda, né? Tenha essa humildade para buscar, né, ajuda. E realmente, né, Deus, quando nós oramos e pedimos, Deus manda, né, pessoas para nos aconselhar, nos orientar e nos ajudar nessa caminhada. Que estejamos dispostos, né, e aptos para ouvir o conselho dos sábios que Deus colocar em nossas vidas. Amém? Vamos orar. O presbítero Ezequiel nos conduzirá nessa oração final. Santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor até aqui tem cuidado de nós, tem cuidado do teu povo, tem cuidado dessa igreja, dos oficiais, do pastor, dos membros, todas as entidades da igreja, o Senhor tem sustentado essas poderosas. Por isso nós te louvamos, nós te louvamos e te agradecemos. Pedimos, Senhor, vai ao encontro daqueles que estão com necessidades, que o Senhor vá ao encontro daqueles que estão doentes, que o Senhor possa curar, sendo do teu bem.